Agora, vamos falar sobre fé. A maioria, eu creio que conhece sobre Lázaro. Né? Mas vamos entender o que Deus fala para a gente aqui. Ó. Estava enfermo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e Maria, sua irmã. Essa Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho dele, por meio dela, seja glorificado. Jesus amava Marta e a irmã Maria e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram aos discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não vê a luz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. E responderam os discípulos: Senhor, se dorme melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele referia ao repouso do sono. Então disse Jesus claramente: Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos nós também para morrer. Quando Jesus chegou, já faziam 2 dias que haviam enterrado Lázaro. Betânia distava, ou seja, estava distante cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo podes, e o que pedires a Deus, ele te concederá. E disse Jesus: teu irmão ressurgirá. E ela respondeu: eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Ela disse: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e ouviu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-o a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. E perguntou: onde o puseste? E responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia, tá? Da Bíblia, para quem não sabe, Jesus chorou, João 11:35. Então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, também fazer com que ele não morresse? E Jesus, comovendo-se de profunda compaixão, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, mas já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus disse: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graça te dou porque ouviste.
Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos enfaixados, e o rosto envolto no lenço. E disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Agora veja bem, Jesus estava em Betânia, junto com os discípulos, e chegou ao conhecimento dele a notícia de que Lázaro estava enfermo. E ele falou: tá bom, beleza. Passou 2 dias, ele virou para os discípulos e falou: rapaziada, levanta acampamento, partiu Judéia. E eles ficaram atônitos. Mas, Senhor, até outro dia estavam querendo te apedrejar lá, como é que você quer voltar para lá? Vamos embora, vamos voltar. Lázaro está enfermo, ele dorme. E muitas pessoas pensaram que era o sono, o repouso do sono. Mas ele não estava se referindo a isso. Ele estava de fato morto. Mas ele deu graças a Deus porque isso se fez necessário para que crescem na obra de Deus. Se ele tivesse lá quando Lázaro estivesse enfermo e ele curasse Lázaro, muitos talvez não crescem em Deus. Porque uma coisa é curar o enfermo, outra é ressuscitar o morto, depois de 4 dias que morreu. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos voltar para lá. Aí Tomé, chamado Dídimo, aquele mesmo que depois que Jesus ressuscitou, pediu para ver os cravos. Mas deixa eu ver se é você mesmo, me mostra a marca da crucificação. Tanto que tem um ditado que tem que ver para crer, é o crente Tomé, né? Vamos para lá para morrer junto com ele. Ainda meio que escarneceu da situação, né? E foram embora. Eles estavam há 2 dias parados em Betânia. E o tempo de caminhada, mais de 15 estádios, eles levaram mais 2 dias para chegar lá. E chegando lá, Marta de longe viu Jesus e veio ao encontro correndo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, Senhor. E prantos. E ali conversando com Jesus, ela mandou chamar Maria. Ele ainda não havia entrado na aldeia, estava na entrada, rumo à aldeia onde elas moravam. E ela falou: vai lá, chama Maria, avisa que Jesus está aí, o mestre está aqui. E nisso vieram. Ela veio correndo aos pés de Jesus e se ajoelhou, a mesma que lavou e enxugou com seus cabelos os pés de Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se creres, verás a glória de Deus. Quem aqui crê em Deus? Levanta a mão. Quem aqui crê que tua história pode mudar, fazer uma história diferente? Amém. Se creres, verá a glória de Deus. É isso que ele fala para a gente nessa manhã. Aí ele perguntou: aonde o puseste? Senhor, vem ver. Aí foram até o sepulcro. Lá não eram jazigos como hoje, os túmulos e cemitérios. Eram grutas, colocava dentro, enfaixava, tudo mais, punha uma pedra e tampava. E Jesus, de repente, olhando aquela multidão chorando, ele chorou também. Jesus chorou, João 11:35. Mas ele não chorou por causa da morte de Lázaro. Ele chorou de ver quão Lázaro era amado. A multidão que estava ali, chorando pela morte de Lázaro. Ele achou lindo de ver o quanto Lázaro era bem quisto, bem querido. Tamanha multidão que ali chorava pela morte dele.
E aí Jesus virou e falou o quê? Tirai a pedra. O que fizeram? Mas Senhor, como tirar a pedra? Faz 4 dias. Está morto. Estado de decomposição, putrefação. Já cheira mal. Está podre. Oh, que falta de fé. Ele deve ter pensado: vocês acompanharam a minha trajetória, vocês me viram fazendo um monte de sinais, de maravilhas, de prodígios, viram eu fazer cego enxergar, aleijado andar, paralítico andar, e vocês pensam que eu vim para cá para quê? Para chorar junto? Vocês não têm entendimento que eu vim para fazer um milagre? Eram lado a lado com Jesus. Lázaro era lado a lado com Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Mas já cheira mal. A incredulidade do povo. Muitas vezes sabem dos sinais do poder de Deus para efetuar um milagre, mas o inimigo semeia a incredulidade. Muitas vezes você está do lado de Deus, caminhando com Deus, Jesus está do teu lado, a hora que você tem uma perspectiva de vida, você tem ali um novo horizonte, o diabo lança na tua cabeça: mas aqui, você não vai conseguir. Não, mas é muito grande o que você está almejando. Ele lança a incredulidade. Deus não trouxe você para cá, tirou lá de fora para as coisas darem errado, não. Toda vez que vier incredulidade na tua cabeça, no teu coração, repreende. Porque aquele que manda tirar a pedra está do teu lado, mandando tirar a pedra, que é a incredulidade. Ele trouxe você para cá para fazer uma nova história. Agora imagina a hora que ele falou: tirai a pedra. Aquelas pessoas, 2, 3, 4, 10, sabe-se lá quanto, tiraram a pedra da entrada do sepulcro, e ele que virar e falar assim: Lázaro, vem para fora. Mas como vem para fora? O cara está morto? Quem foi que escutou? E de repente aquele corpo que estava enfaixado, envolto, eu penso que já até o sangue já tinha virado água, vazado tudo, não tinha aquele lance de taponar, as vísceras já todas secas. Imagina só, tenta visualizar como se fosse um lance meio que 3D de computador, aquilo tudo religando. De repente voltando a formar sangue, de repente ele está roxo, preto, já morto, branco, cinza, sabe lá a cor, começar a tomar cor, voltar a ficar rosado, os órgãos voltar a funcionar, o coração voltar a bater, o cérebro que já estava falecido voltar a funcionar, e do nada, depois de 4 dias morto, olha o poder de Deus. E depois disso virar e falar: vem para fora. O cara que estava deitado sobre uma laje de pedra, todo travado, como é que ele fez para ficar em pé? Estava que nem uma taturana no casulo. Qual foi a dificuldade? Ele não tinha como escorar a mão ali para se levantar, mas deu um jeito, ficou em pé. Eu creio que saiu lá fora assim, ó. Mas saiu. Vem para fora. Deus fala para você: vem para fora. Sai desse sepulcro que você está vivendo. Sai daí de dentro, vem para fora. É isso que ele fala. Tira a pedra da incredulidade, vem para fora. Aqui diz que se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz do mundo. É quando anda de noite que tropeça. Gênesis capítulo 1, versículo 3 fala: Deus fez o dia e se chamou luz. Deus fez a noite e se chamou trevas. Lá dentro do sepulcro é de noite, é escuro, é treva. Vem para a luz. Que Deus está querendo fazer um milagre na tua vida. O que estava morto, quantos anos você está morto procurando a vida? Tira a incredulidade. Toma posse que você veio para cá. O dia que você sair daquele portão ali embaixo, você ser feliz, você ser um bom homem, um bom filho, um bom marido, um bom avô, você ter um trabalho, você ser lembrado como uma pessoa do bem,
Você ser referência de que existe um Deus maravilhoso que mudou a tua história. É isso que ele fala para a gente com essa passagem. O mesmo amor que ele tinha para Lázaro, ele tem pela sua vida. Ele quer ressuscitar você dessa vida de morte. Senão você não estava vivo hoje. Amém, rapaziada? Amém. Podemos tomar posse? Dá uma salva de palmas para Deus.